Um abraço, amigos. Um abraço para você que me vê aqui no Facebook, nas mídias sociais do Bom da Notícia. Nós estamos hoje numa reunião, aliás, uma confraternização, e uma confraternização, por mais paradoxal que seja, uma confraternização de preocupação. A nossa preocupação é muito grande. A escalada do corona está assustadoramente aqui no nosso estado. Nós temos que nos prevenir, nós temos que... esse momento é um momento de oração. E ao lado de tudo isso, nós temos a economia. A economia. Desemprego, empresas fechando portas, empresas que não voltarão de maneira alguma a funcionar aqui no nosso estado. Sobre isso, a gente tem como convidado especial o Dr. João Venceslau de Souza Júnior. O Júnior é altamente conhecido de todos nós, ele é proprietário do Verdão Material para Construção. Para ficar mais fácil, né? Ele hoje é presidente da FEComércio, da Federação do Comércio do nosso estado. E, para nossa satisfação, um convidado especialíssimo, que é o professor João Edson, cientista político, para a gente poder conversar. E você, internauta, que pode intervir conosco aqui no telefone 98151-0108 ou então no redacão@obondanoticia.com.br. Presidente, muito obrigado pela gentileza em nos atender e vamos conversar principalmente para tentar esclarecer esse momento de pandemia, momento de preocupação por demais, como diz o cuiabano, por demais, na realidade, com a nossa economia interna e doméstica aqui no nosso estado. Nós temos o professor João Edson também. Professor, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Edivaldo. Eu agradeço o convite. É uma honra para nós estarmos aqui no Bom da Notícia, falando com você, Edivaldo, e a honra também de estar aqui junto com o nosso amigo João Edson, né? Então, estamos aqui para a gente discutirmos, conversarmos sobre a nossa economia mato-grossense, aqui a nossa capital. É um momento de repensar várias atitudes, é de reinventar. Então, estamos juntos aí para dialogar, ouvir o nosso professor João Edson aí. Boa tarde, Edivaldo. É sempre um prazer te encontrar, estar com você. Boa tarde, meu amigo Júnior. Prazer enorme, momento difícil esse. Eu acho que a gente, é aquilo que o Edivaldo falou, é uma hora de oração, mas a gente precisa apontar luzes. Não pode ficar rodeando só em volta do problema nesse momento. Eu tenho acompanhado aí a Europa, ontem a Itália, amanhã parece que já a Espanha começa a abrir também, já estão buscando novas formas, novos caminhos. Eu acho que a gente precisa defender, sim, a questão da proteção, mas eu acho que o grande papo de começar a discutir como será o amanhã, como será o após toda essa pandemia. O presidente Júnior, deixa eu esclarecer para o telespectador, para o internauta, o José Venceslau de Souza Júnior, ele está ocupando o cargo de presidente do sistema FEComércio e, junto com a FEComércio, SESC e SENAC, duas instituições também de balizamento, de formação de mão de obra especializada aqui. O que a gente pode falar, presidente, no setor do comércio? Nós temos aí muita grita, é uma grita geral, e muita gente precisando de empréstimo, precisando de uma série de coisas. O que a gente pode falar, presidente? Edivaldo, desde o início da pandemia do nosso Covid-19, nós estamos trabalhando junto ao empresariado. Inicialmente, nós começamos e fizemos uma cartilha de retorno do comércio. Essa cartilha, nós apresentamos ela para o governador, foi aprovada, apresentamos essa cartilha ao nosso prefeito da capital, foi aprovada, e nós cedemos esse material
para várias prefeituras do interior e até para outros estados. É um material muito bem feito. Então, é uma nova maneira do empresário ter que tratar dentro das suas empresas seus colaboradores, a parte de higienização, que era tudo muito novo. Então, nós tínhamos que reaprender a uma nova maneira de comércio. Nesse momento, o comércio ainda estava fechado. Nós estávamos em tratativas semanais, quase que diárias, com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, para começar a reabrir o comércio com todos os cuidados. Então, partimos da cartilha. Quando foi no dia 27 de abril passado, foi autorizada a reabertura de parte do comércio de rua. E nós colocamos a nossa equipe de saúde, do SESC, do SENAC, com a cartilha na mão e kit de higiene, fazendo visita. Nós começamos pelo centro de Cuiabá, numa aspiral, ela abrindo do centro para atingir a capital toda. E assim também no interior, onde nós temos unidade de saúde do SESC e do SENAC. Estamos fazendo esse trabalho com muito louvor, chegando dentro das empresas, onde uma grande parte dos empresários, micro e pequenos, às vezes já debilitado financeiramente por ter ficado fechado 30 dias ou mais um pouco. Então, nós estamos fazendo essa parte orientativa. E está funcionando muito bem. Nós temos recebido várias ligações de empresário agradecendo essa orientação que a parte de saúde da FEComércio, SESC e SENAC está fazendo. E quanto à parte, eu não vou falar que seja mais séria, eu tenho dito sempre, às vezes as pessoas falam, olha, CNPJ, nós temos que preocupar com pessoas, preocupar com CPFs. Mas eu digo sempre que por trás de um CNPJ existe dezenas e centenas de CPF. Não existe uma empresa que não seja preenchida por pessoas. Então, nós temos que preocupar com as empresas. Porque depois dessa pandemia, vai vir uma recessão, Edivaldo, muito grande. Está aí o professor João para dar o parecer dele, mas o que a gente está sentindo é que as empresas já estão debilitadas financeiramente. São várias empresas, pessoas, proprietários, empresários que me ligam, querendo achar uma saída. Algumas pessoas vêm até a minha empresa aqui para conversar. São várias que aqui no meu escritório eu já vi chorar. É de dar dó, a gente não sabe o que fazer. São pessoas que esteve aqui recentemente, no sábado, e contando a história dele da empresa, uma empresa de quase 30 anos. E agora ele fala assim, minha empresa quebrou, sem eu fazer nada errado. O que eu faço? Que recomeço eu tenho, né? Então, as pessoas estão muito esperançosas que o governo libere linha de crédito pelos bancos oficiais. Já foi falado de liberação, mas na ponta ainda não tem nada. Então, os empresários estão procurando os correspondentes bancários, principalmente os bancos oficiais, mas aquilo que se fala em Brasília demora um bom tempo para chegar na ponta. Então, nós estamos ansiosos, como todo empresário, vendo a economia derreter. Então, isso é muito preocupante. Eu gostaria de um parecer do nosso mestre ali em economia, professor João Edson. Fique à vontade. Pois é, Júnior. Ok. Júnior, Edivaldo e quem está nos assistindo nesse momento. Eu acho que é muito importante, porque, assim, todos os fatores são novos, mas a economia não é nova. As pessoas, nós temos todo um processo histórico em relação a isso, e já lidamos com outras situações bastante complexas através da história. A última dela, a Segunda Grande Guerra Mundial, ou 29, o período da recessão, né? E nós sabemos que toda vez que passa esse grande período, você tem um alto campo novo de trabalho, mas nós somos viciados nos velhos campos de trabalho. E a gente volta para o mercado com a perspectiva de que a gente fechou a porta, foi descansar, voltou e o mundo é do mesmo jeito. A minha grande preocupação, embora o estado de Mato Grosso não vai sofrer tanto nesse quesito, mas o Brasil sofrendo reflete aqui, nós somos uma federação, né? Que muita gente está imaginando que vai retornar o mercado de trabalho nas mesmas condições.
Não vai. A Europa, por exemplo, ontem eu li muito, ontem à noite, a Itália, em uma discussão, o italiano talvez seja a nação mais apaixonada por carro. A indústria automobilística, ela prevê nesse período, apenas nesse próximo ano, nos próximos 365 dias a partir de ontem, que eles consigam vender apenas 2% do total de veículos que venderam no último ano. Olha que coisa louca. Está falando de uma queda de 98%. Essa é a projeção que eles têm. E eles imaginam que o italiano volte a ter condições de consumir o carro outra vez, da mesma forma que fazia, daqui a 5 ou 6 anos. Uma das preocupações, Júnior, e aí eu não sei como vocês estão nessa questão, eu vejo um erro lá atrás dos governantes, que foi centralizar neles todas as decisões. E eu acho que o governante tinha que tomar uma decisão sobre saúde. Mas imediatamente, dentro dos governos, tinha que ter sido criado equipes para tratar já diretamente com a questão da economia. Não dá para a mesma pessoa tratar dos dois assuntos. E aí, paralelo, esses dois fatores, estabelecer um equilíbrio. Então, o que acontece? A saúde até que avançou. Tem vários fatores, várias discussões, vários conflitos entre o poder, mas há um avanço aí na questão da saúde. E a economia veio bem de arrasto atrás. Muitas delas para iniciativa privada, como foi aqui. A FEComércio, ela saiu na frente, foi expoente, escuta, vamos lá, vamos fazer. Faltou, depois até hoje já tem na Assembleia Legislativa, com o governo, tá? Mas, por exemplo, na Prefeitura eu não vejo uma comissão para tratar de comerciantes que têm interesse diretamente só com o município. Inclusive comerciantes que o grau de contribuição dele é diretamente no município, e quando ocorre o problema, ele cai justamente na ação social da Prefeitura. E isso precisa de uma equipe separada. Quando for falar com o prefeito, falar, não, vamos falar com o Edivaldo Ribeiro, que ele está assumindo isso, ele assumiu isso e vai tocar, e qual é a discussão que estabelece. O que a gente não pode, nesse momento, a gente passar de uma situação de um pânico para o outro. E o pós-pandemia, ela não tem um fator, ela tem um conjunto de fatores. Quando a gente olhar para as empresas, nós vamos verificar aqui, eu vou citar algumas, mas não vai representar nem a metade. A empresa que vende necessidades básicas, ela volta na mesma estrutura, porque a necessidade básica vai ser aquela. Não vai ter economia para comprar remédio, tá? Mas pode ter economia para comprar material para construção. Talvez a pessoa não vai comprar, ele vai fazer uma reforma, vai segurar. Na parte de veículo, eletrodoméstico, vai cair lá embaixo. E na questão das pessoas que têm venda diretamente com as pessoas, que são comércio de roupa, calçado, tá, elas sofrem um impacto muito grande. Aí a gente vai para aquele outro tipo de atividade que ela não vai existir mais. Olha aí a parte de shows e de bares. Vão continuar existindo, mas numa perspectiva completamente diferente. As lives chegaram para ficar. Então vai ser buscar novos mecanismos de consumo de lives. Você pode assistir da sua casa, você vai ser pisoteado num grande evento, você não vai mais. Então ela modificou. Como vai ficar esse pessoal da área de show que emprega muita gente? Quanto tempo leva o turismo para voltar? Para você ter perspectiva. A gente está numa crescente na questão do turismo. Isso causa um impacto muito grande. E uma pessoa sozinha não consegue pegar tudo isso. Então, eu vejo essa ausência, não sei o Júnior, o Edivaldo, tá? Eu vejo essa ausência do poder público. Porque não adianta ficar correndo depois para arrumar linha de crédito só para quem está morrendo. Aquele negócio, quando entrou na UTI, aí nós vamos dar um jeito. É mais barato para o Estado, é infinitamente melhor para a sociedade, para o emprego, se eu conseguir antecipar, no mínimo, 15 dias, 10 dias, 30 dias do afogamento do cara da economia. Eu não preciso ele esperar entrar no cheque vermelho, não conseguir pagar as prestações que tem e não ter dinheiro nem para demitir, para depois socorrer. A gente precisaria criar essa antecipação e eu não estou enxergando isso. Agora, uma pergunta dupla. Pois não, professor. Sim, eu queria que o Júnior falasse um pouco se ele já está enxergando algum movimento nesse sentido de antecipar a crise, não apenas correr atrás daquilo que já está estourando. Perfeito, João Edson. Olha, uma coisa que você falou que nos preocupa muito quanto empresário é que nesse período que todos nós ficamos de quarentena em casa, ou estamos ainda de quarentena, aprendemos a usar mais a internet. Eu tinha medo de usar meu cartão de crédito para fazer compra na internet. Estou bom nisso agora, estou treinado, né? Mas está aparecendo situações, né, de clientes, amigos que vêm aqui e falam, olha, eu não pude sair de casa, acessei a internet, olhei uma torneira da Deca
aqui com você está R$400. Eu achei na internet por 300. João, aí agora é que entra um grande perigo. É a nossa carga tributária do estado do Mato Grosso. A nossa carga tributária é altíssima. Nós temos uma logística muito ruim e uma carga tributária muito alta. Então, você vai explicar para o cliente que essa mercadoria que ele está comprando na internet é mais barata, não é que a empresa aqui está ganhando mais, é que nós pagamos uma carga tributária muito alta. Então, eu já tenho conversado com o secretário de Fazenda, com algumas pessoas da Cefaz, que nós vamos ter que repensar tudo. Porque as pessoas aprenderam a acessar a internet, como eu, perderam o medo de passar o cartão de crédito e estamos recebendo uma mercadoria em casa. Então, o comércio vai ter que reinventar, mas não é só o empresário, o comerciante que vai ter que reinventar. A Cefaz também vai ter que reinventar, porque é muito fácil para a Cefaz sempre, para o Estado, que precisou de dinheiro para cobrir a folha de pagamento, para repasse dos poderes, olha, aumenta a carga tributária. Nós tivemos agora, Edivaldo, recentemente, no final do ano passado, a maior reforma tributária que o Estado do Mato Grosso já viu. Nós, quando FEComércio, quando empresário, tivemos uma luta ferrenha com o governo e a Assembleia Legislativa. Fomos vencidos. Passou essa reforma tributária. A carga tributária nossa aumentou. Tanto que a arrecadação do Estado nos primeiros meses já teve superávit e alto, em função desse aumento de carga tributária. Mas quanto mais aumenta a carga tributária, menos aqui no estado do Mato Grosso nós somos competitivos. Com essa mudança de cultura que nós estamos acessando a internet e descobrindo o mesmo produto que nós temos aqui lá fora, com 1/3 ou 1/4 mais barato, não tem dúvida. Ninguém é bonito para vir aqui nas minhas empresas e falar, não, eu vou prestigiar o mercado local. Lá fora está mais barato e põe na casa dele. Então, nós temos que repensar também isso, viu, professor? Essa carga tributária altíssima que nós temos no Mato Grosso. Presidente, sim. Só para reforçar a sua linha de pensamento, se é que eu posso reforçar a sua linha de pensamento. O senhor falou na reforma tributária feita pelo governo do Estado no ano passado, com validade para esse ano. O jornal A Gazeta, nós estamos conversando hoje, terça-feira, o jornal A Gazeta de hoje, a manchete principal justamente é em cima dessa sua fala. 10 bilhões de superávit, 10 bilhões de arrecadação, ou mais de 10 bilhões de arrecadação. Então, esse é um reflexo, é o primeiro quadrimestre. Nós temos um orçamento, professor João Medson, presidente Júnior, nós temos um orçamento para esse ano de 23 bilhões, me parece que foi esse o orçamento, a peça orçamentária para esse ano. Nessa proporção, vamos, primeiro quadrimestre, vamos multiplicar essa receita por 3, nós teremos 30 bilhões de reais em arrecadação, com uma condição pré-falimentar de muitas empresas aqui no Estado. Nós temos que repensar realmente a carga tributária pesadíssima que o nosso heróico comerciante tem aqui, em todos os setores. Pois é, então, justamente isso, Edivaldo, que esse consumidor, o que ele está fazendo, e ele vai fazer cada vez mais? Ele vai pegar nossas lojas físicas aqui e usar como showroom, porque ele vem na loja, olha o produto que ele quer, tira um print, bate um código, bate uma fotografia do código de barra, entra na internet e ele vai comprar um produto por 1/3 ou 1/4 mais em conta do que no nosso mercado local. Então, como você mesmo validou minhas palavras aí, essa reforma tributária que houve o ano passado foi a maior reforma tributária aplicada de uma vez só aqui no estado do Mato Grosso. Então, nós temos que repensar isso. Não podemos jogar o peso só do empresário para ele reinventar uma maneira de trabalhar. Porque quando nós vamos... uma maneira nova, né, que nós estamos falando também, os restaurantes, bares e shoppings não estão abertos, então nós aprendemos o delivery. Delivery era um nome que a gente via de vez em quando, que americano falava muito. Mas nós estamos utilizando o delivery o tempo todo.
Então, aprendemos a acessar a internet, tiramos o medo de passar o cartão de crédito. A mesma coisa com as empresas. Nós temos nas nossas empresas o nosso departamento que atende diretamente na internet. Mas como que eu vou competir aqui no mercado local um produto que eu estou vendendo a 400 e na internet, que é lá em São Paulo, por 300? É desleal. É desleal, né, presidente? Né, professor? Exato. Você está citando ainda o mercado interno. Interno. A globalização vai possibilitar, porque a questão de velocidade não existe mais. Você compra um produto da China, de repente ele chega mais rápido que você comprar um produto de Campo Grande, dependendo da situação, né? Então ela tem uma outra dinâmica. Mas aí eu queria colaborar um pouco com você na questão da reforma. Nós temos um problema sério e nós estamos aí no momento de reforma e eu fico preocupado com isso. Nós estamos reformando mecanismos para um carro velho. A grande reforma brasileira seria a reforma política de Estado. E aí eu quero dar um exemplo para vocês de um fato que eu tenho estudado muito. Vocês sabem qual que é o corpo mais caro que existe no Brasil, o corpo público? É o corpo de fiscalização. Fiscalização são pessoas extremamente qualificadas do ponto de vista de certificado, faz concursos, estudam muito fazer concurso, entra. E aí a gente tem um corpo de fiscalização que vai desde polícia, fiscalização, Ministério Público, fiscalização, todo um processo de fiscalização que nós temos, caríssimo no Estado. Isso encarece demais a máquina pública. Fora isso, nós temos um conjunto de outras atividades e de leis foi criada para criar um fechamento contra a corrupção, uma série de coisas que burocratizou e aumentou muito a folha de pagamento e o número de pessoas que precisa para executar ela. Um exemplo disso é a lei de licitação, que no fundo não termina proibindo nada, não termina proibindo nada em termos de corrupção lá no final. Mas criamos um Estado gigantesco, um Estado pesado. Então nós criamos dentro do Estado um autoconsumo, ou seja, ele arrecada e se autoconsome. A gente tem falado muito isso, tem ficado muito no discurso, e essa é a grande reforma. A reforma tributária tem que entrar dentro. Porque o que nós temos que perguntar? Edivaldo, Júnior e quem está nos assistindo nesse momento. Qual é o papel do Estado? Porque a gente está perguntando muito da empresa, do funcionário, do conjunto de coisas. Mas qual é o papel do Estado no pós-pandemia? Porque se a empresa, a grande maioria das empresas já estava no vermelho, estava no limite e não tinha gordura, né? Só tinha um corinho ali para queimar e não aguentou, nós temos que lembrar que esse Estado está falido há muito tempo. Ele só não fecha as portas porque ele não é uma empresa que precisa repor mercadoria, ele repõe dinheiro. Se tivesse que repor mercadoria, já tinha fechado. Então, a pandemia também vai criar uma dificuldade lá. E quem é o Estado? Vamos entender, eu acho que o maior princípio de Estado foi os romanos, né? Quando dizia, quem é o Estado? O Estado sou eu, somos nós. Então, a figura do Estado não é a mera representatividade política, é a conjunção do cidadão. Nós temos um conjunto de fatores de constrói e destrói no Estado, que é uma coisa louca. Isso no Brasil todo. Isso é um aparato caríssimo que nós sustentamos. E isso não reverte em desenvolvimento, não reverte em crescimento. Nesse momento, por exemplo, nós temos o BNDES. E eu fico me perguntando, qual seria o papel do BNDES agora? No momento que a gente está aqui, é continuar financiando grandes empresas lá fora? Eu não teria que ter um retorno agora? Criar mecanismos? Já que já tem alguém discutindo entre Banco Central, BNDES, como criar uma linha de crédito, por exemplo, para o cara que está qualificado, ele pode abrir uma empresa com 2, 3 funcionários, mas ele não vai abrir, porque ela é burocrática, porque é cara. Quando o cara abre e começa a vender o produto. Eu acho que é interessante isso. Só sabe na pele quem vira empregado, quem vira empresário, pelo menos por um mês. Senão fala bobagem. É verdade. Você abre uma empresa, Perfeito. Coloca um produto, tá? Espera chegar no final do mês. Você está vendendo. Chega no final do mês, você precisa vender mais alguma coisa e alguém diz para você, só libera a sua nota se você pagar as guias, se você pagar os impostos. Perfeito. Aí você começa a sentir. Sem isso, a pessoa não tem a menor noção do que é uma empresa. E se a gente olhar no grosso modo, a grande maioria dos brasileiros não sabe, por isso que não há cobrança, por exemplo, nas campanhas políticas, para que haja uma discussão sobre a sustentabilidade do Estado. O Estado se sustenta hoje, medianamente, Júnior, em 33,4% do total de pessoas. Olha que loucura. É um absurdo isso. Nós estamos falando de 100%, de cada 100 pessoas que eu olho, 33,4%, não chega a 34% delas que sustenta todas as outras máquinas. Não pode ser assim.
Agora... tinha um princípio lá do desenvolvimento romano que era fantástico. Lógico que eles diziam numa linguagem que fica grotesca, né? Que não poderia ter pobre porque pobre era prejuízo. Só que a gente precisa entender isso, não é matar o cara. A gente precisa melhorar a condição de vida, porque quando nós chegarmos a 60% da população contribuindo com o Estado, nós não vamos ter problema de saúde, de segurança, não tem problema de nada. Essa é a grande questão. Quando você concentra demais, você precisa ampliar isso. Agora, esse Estado não está sendo reformado. Professor, quando eu olho para o Congresso, quando eu olho para os projetos do governo, isso me assusta. Professor e presidente, aqui fala um leigo, né? Um leigo. Eu estou com um cientista político, um estudioso e um presidente que representa uma classe que está ferrada a ferro em brasa. A verdade é está a ferro em brasa, está carimbada a ferro em brasa. Então, o que fazer? Porque, veja bem, professor João Edson, na esteira do seu comentário e para o presidente Júnior, esse mês agora, mês de junho, a LOA, por força constitucional, a LOA tem que ser enviada para a Assembleia. As discussões de mudança de regime, de cessão de direitos, né? Porque o Estado é dono, possuidor de todos os direitos. Como é que esse Estado poderia ceder direitos, ser bonzinho, ser benevolente, né? Com o Júnior que paga impostos, com os seus comandados, com o pessoal da FEComércio? A LOA vai ser discutida, é o orçamento do ano que vem. A coisa, mesmo com a pandemia, mesmo com todos esses problemas, nós temos que vislumbrar os problemas que virão o ano que vem. Depois dessa pandemia, como é que nós estaremos para ressuscitar? Porque a economia vai morrer. Como é que nós faremos para ressuscitar essa economia? Presidente e João Edson. O professor foi muito feliz numa fala dele ali, onde o peso da máquina pública, principalmente na parte fiscal. Eu vou falar para você, hoje a tecnologia que nós temos, eu te diria que a Cefaz de imediato poderia diminuir o peso dessa máquina pública em 50%. Tudo hoje é informatizado, Edivaldo. Então, uma nota que emite para minha empresa lá em São Paulo, nesse minuto, na mesma hora ela chega no meio aqui na contabilidade. Esse caminhão que carrega essa mercadoria, ele está linkado com a nota fiscal, a mercadoria que está dentro do caminhão e a placa. Quando esse caminhão entra na barreira do Estado, é simples, ter um equipamento para ler a placa do caminhão que linka com o volume de nota que tem lá dentro. Tudo isso hoje é rastreado. Nós somos rastreados pelo celular. Toda mercadoria é rastreada que tem um código de barra único. Então, tecnologia é a salvação do Mato Grosso, do Brasil, que tem uma carga tributária exorbitante. Então, o que pesa muito aquilo que o professor falou, que 33% banca 67%, isso é um absurdo. Nós temos que inverter isso. Nós temos que, onde que todo mundo, a lei de Laffer, né? Onde que todo mundo paga menos, todo mundo recolhe mais. Então, nós temos, pós-pandemia, nós temos que repensar muito. O Estado brasileiro, o Estado do Mato Grosso é muito pesado. Nós temos tecnologia. É isso que nós estamos fazendo agora. Isso aí, não vou falar que era impensado, né? Mas há 3 meses atrás, eu ia reunir com você, ia reunir com o professor João, era uma reunião presencial. Hoje é a 4ª live que eu participo, tá? Aqui do meu escritório. Então, eu estou interagindo muito mais, participando de muito mais assuntos, levando a palavra da FEComércio e a minha como empresário, interagindo muito mais com as pessoas. Mudou. Antigamente, para a gente fazer uma reunião, eu ia constantemente no Rio de Janeiro, é avião, hotel, é perda de tempo. Hoje eu estou fazendo a reunião em 1 hora e resolve tudo. Então, nós temos a minha proposta que eu tenho levado para o governo é usar a tecnologia que nós temos disponível, é diminuir o tamanho dessa máquina pública. Nós não queremos pagar mais e não aguentamos pagar mais essa carga tributária que está em cima do comércio. O comércio, Edivaldo, representa 66% da arrecadação do Estado, tá? E o comércio representa 52%, 53% do emprego. Então, o comércio é o grande empregador. Mas, pós-pandemia,
vários vão fechar, e lá no início da conversa, que o professor falou, né, eu vou voltar lá atrás, que há um represamento, né, professor, de compras. Há um represamento. Então, essas pessoas estão carentes de compra ou sedentos para comprar várias coisas que está precisando na casa dele. Números que a gente tem, que a CNC fornece, o último trimestre do ano de 2020, a economia ela reaquece muito rápido e entra 2021 muito acelerado. É um conselho, ou vamos falar assim, é um acalanto que eu estou falando para os empresários para aguentar esse momento de dificuldade, porque no final do ano e a partir de 2021, essa economia vem com muita velocidade para compensar essa desaceleração agora. Perfeito. Então, nós temos que repensar muita coisa. E temos que começar pelo Estado, que é o que mais pesa a nós. Perfeito. Presidente e professor João Edson, presidente da FEComércio José Venceslau de Souza Júnior, do SESC-SENAC, representante do SESC-SENAC. Nós temos aqui, eu costumo dizer, a voz rouca das ruas. Aquele que observa, que tem também a sua opinião e tem perguntas. Nós temos um internauta aqui. Vamos dar uma passada nos nossos queridos internautas. Vamos ver o que é que o internauta pergunta e o que é que o internauta fala. Dá para jogar aqui? Vou dar um tempo aqui pro delay que a gente tem aqui. Tenho que ver aqui qual é. Ah, está aqui. O Marcos Miller, os senhores têm aí na tela também, né? O Marcos Miller é comerciante. Edivaldo tem uma loja no shopping Pantanal. Eu tinha 13 funcionários. Não tenho condição nenhuma de pagá-las. E estou cheio de dívidas. Como é que eu posso contar com a FEComércio? Aí é para o senhor, presidente Júnior. Muito bem, a situação dele é a mesma de quem esteve aqui comigo no sábado e depois de 30 anos de comércio chorou, falou, olha, eu quebrei sem fazer nada errado. Então eu digo para você o seguinte, nós empresários estamos todo dia, levantamos e reinventamos a nossa história. A do shopping realmente é uma situação complicada, você está coberto de razão. Nós estamos em reunião constante com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro para liberar os shoppings de forma gradual e segura. Estamos conversando com a diretoria ou os gestores do shopping, onde que ele disse o seguinte, falou, olha, se o prefeito quiser que nós colocamos álcool gel de metro em metro, nós colocamos. Nós fazemos a limpeza dos ar-condicionado, dos filtros, a cada 1 hora. Nós bloqueamos a entrada do shopping com 1/3 de ocupação ou 50%. Nós temos levado essa demanda para o prefeito constantemente e mostrando para ele que se ele demorar muito para abrir os shoppings, não vai ter empresa dentro de shopping para abrir. As empresas, a grande maioria, vão estar endividadas. Mas o que está acontecendo, como o João falou ali, isso já aconteceu em outras épocas do mundo. A Primeira Guerra Mundial, ela acabou em função da peste espanhola, né, professor? Espanhola. Peste espanhola que acabou. Isso, gripe espanhola. A gripe espanhola. Então, isso já aconteceu no mundo. Nós não podemos desesperar, cada dia após um outro. Então, acreditamos que após a reabertura dos shoppings, estamos conversando muito com o prefeito Emanuel Pinheiro, fazer uma abertura segura. Todos os empreendedores, investidores do shopping sabem da situação. Ninguém quer perder você. Então, nós acreditamos e temos certeza que vem uma renegociação a longo prazo do condomínio, tem uma negociação a longo prazo da energia, tem uma negociação a longo prazo, e isso vai ser diluído em 12, 24 meses. Porque é melhor você ganhar menos do que fechar a loja dentro do shopping. Claro. Então, realmente, é uma situação à parte. Então, os colaboradores têm aquele programa do governo, onde o governo paga parte da folha de pagamento, e nós temos, como falou logo no início, né? Acreditar muito, ter fé em Deus e trabalho. Nós, empresários, acreditamos na força do trabalho. Então, não adianta a gente ficar procurando agora a cereja do bolo.
Então, isso vai vir naturalmente. Os gestores dos shoppings estão muito sensíveis. Então, tem mais perguntas aqui, tem mais participação Opa. aqui. Tem mais participação, professor João Edson e presidente Júnior. Agora, com relação, eu só queria deixar aqui um adendozinho para a sequência da nossa conversa. Esse negócio de empréstimo bancário, estou dizendo, não, você tem a prorrogação automática e tal. Eu recebo um chororô de amigos e de amigas, principalmente no setor de bares e restaurantes, que não consegue. Esse é que é o grande problema. Estou aqui com a dona Solange Angelim. Solange Angelim mesmo aquilo? Empresária. Bom dia. Ela mandou isso ontem já. Bom dia. Pelo amor de Deus, o setor de eventos vive os piores dias da história desde o início do isolamento. Ela trabalha com buffet e vai fechar. Vai fechar. Pelo menos aquela dica. Buffet. E bares e restaurantes, né, professor João Edson, presidente Júnior. Então, bares, restaurantes. Eu tenho recebido de amigos que têm esse baguncinha, esse churrasquinho de gato que a gente passa 6 horas da tarde com aquele cheiro gostoso. Antigamente a gente tinha aquele cheiro impregnado até no carro, mas ninguém resiste à tentação. Está todo mundo chiando, chorando realmente. Então, o que fazer, né? Daqui para frente, o que fazer? Aí, Edivaldo, entra naquela questão que eu falei. No pós-pandemia, não existe um problema e uma solução. Existe um conjunto de problemas diferente um do outro e um conjunto de soluções diferentes. Na questão de festas, a gente viu, quase passou uma reportagem numa TV aberta já, né? De um mecanismo que promoveu uma festa online. Pode parecer um negócio louco, mas a gente tem que ter claro. Vai ser a última questão que vai regressar agora, vai ser a aglomeração de pessoas. Isso a gente não tem a menor dúvida. Eu acho muito difícil nos próximos, vamos colocar aqui, a não ser que venha uma vacina eficiente, rápida, né? Enquanto não tiver isso, a questão da aglomeração vai ser controlada. Ela vai abrir pouco, talvez, para casas, vai ficar muito pequena. Então, a margem de ganho também vai caindo muito. Tem um outro fator aí que a gente não está contando. E eu não sei como que vai reagir, porque através dos tempos as coisas se modificam. E é um fator que ocorreu em todas as crises. 100% das crises no mundo até agora. Posterior a uma crise, há uma migração muito grande de pessoas de uma cidade para outras regiões. Só a gente lembrar, e o Júnior vai lembrar muito bem disso, né, que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia explode na questão do povoamento com a crise da década de 70 da agricultura. O agricultor de lá hoje é o cara que tem a loja, que tem um conjunto de coisas aqui. Isso estou falando de uma crise minoritária perto dessa. Se a gente pegar o pós-Segunda Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que migraram, né, pós-Primeira Guerra Mundial, na recessão em 1939, a quantidade de pessoas que migraram, e esse migrar, ele é um movimentar de capital também. O que ocorreu nos anos 90? As crises dos anos 80, as pessoas migraram para a cidade, o esvaziamento do campo. E quando você cria isso, você muda, inclusive, os modos de operação, os modos de produção, modos de industrialização, mas muda substancialmente os modos do operário, o modo de operar. Eu lembro muito bem, ali por 2005, 2006, num dos programas do Fantástico, mostrou a cidade de Rondonópolis como o paraíso para o cara que trabalhava na agricultura. Era o operador da máquina, do trator, do conjunto. Um número enorme de pessoas vieram para Rondonópolis, mas os caras sabiam mexer com o quê? Com o Valmet, com o Mass Ferguson. Chegou ali, qual o trator que ele tinha? Ele tinha um trator que tinha que operar computador, o conjunto. Ele foi lá para a periferia, ele não arrumou emprego. Ele foi tratorista de um trator que não serve mais para esse modo de produção. Então aí entra 2 fatores muito importantes, e é papel do Estado fomentar isso. A educação para o trabalho, ela requer uma urgência. Existe um método educacional chamado tecnicista, inclusive, criado pelos Estados Unidos, para pós-Segunda Guerra Mundial. Eles tinham que capacitar as pessoas para máquinas que estavam sendo construídas e não existia mais. A gente tem que começar a pensar esses modelos. Modelo de comercialização. O Júnior tocou numa coisa fundamental. A pandemia, ele acelerou um processo que ia acontecer daqui a 10 anos, que é fazer você mudar a forma de você lidar com a relação de comercialização. O cartão de crédito, ele é um bicho. Porque a partir do momento que você fizer 3 compras e ele deu certo, você não quer mais carregar dinheiro.
Tá? O duro é você fazer a primeira vez. Você fez a primeira, a segunda, a terceira, acabou, né? E aí, você compra pela internet. O cara as primeiras vezes que comprei na internet, eu acredito que eu não dormia. Eu falei assim, joguei dinheiro fora, eu não vou receber esse dinheiro. E até hoje não perdi nada. Então, assim, eu perdi o medo de comprar via internet, né? Olha, essa pandemia levou esse comportamento a muita gente. Fala, Edivaldo. Não, eu estou sendo cobrado aqui pelo tempo. Eu acho que eu estou explorando demais a inteligência dos nossos dois ilustres convidados. Agora é o seguinte, nós tivemos aqui uma questão de fluxo e vamos ter, pós-pandemia, novamente um repique, vamos assim dizer. Não é nem o replicar, é um repique desse fluxo de pessoas. Por quê? O nosso estado ainda é o grande Eldorado do Brasil. Está aqui mais um chororô aqui, ó. Carlos Freitas, que é comerciante. Na semana passada, a FEComércio se posicionou sobre o aumento de 100% dos salários dos servidores do governo. Qual é a posição do senhor presidente? O senhor assinou aquela relação, né, professor? Sim, assinei. Nós nos posicionamos contrário, né? Então, a FEComércio tem defendido o empresariado do estado inteiro e o cidadão, né? O cidadão nós temos defendido quando nos posicionando quanto ao aumento de carga tributária, porque quem paga a carga tributária somos nós, né? Eu sou um consumidor, João, você, Edivaldo, todos nós somos consumidores. E a mesma coisa, aquele absurdo que aconteceu na Assembleia semana passada, nós, junto com a FEComércio, CDL, Acmate, Associação Comercial e mais quase 40 entidades, fizemos uma moção de protesto contra os deputados que aprovaram. Então, na primeira aprovação, que bateu na trave ali, ficou 13 votos, que eram 13 votos, o mínimo que o governo precisava. Ainda tem algumas brigas jurídicas ali, né? Que nós temos o nosso deputado Carlos Avalone, que alega que votou contrário, e lá no painel apareceu sim. Se o Carlos Avalone tivesse posicionado, o voto dele tivesse saído como não, dava 12. O projeto do governo tinha sido rejeitado. Mas o jeitinho político da Assembleia acabou passando, e na segunda votação, com toda a pressão das entidades, acabou votando e passando novamente por 13 votos, né? Então nós nos posicionamos contrário, como o ano passado, do aumento da carga tributária, e é isso que nós estamos falando aqui. É uma nova postura pós-pandemia do Estado Mato Grosso, o Estado brasileiro. A Cefaz tem que diminuir a carga tributária, porque nós, empresários, não vamos conseguir mais competir com a internet. Aonde que está o João já confessou, eu confessei que estou usando o cartão de crédito e perdemos o medo, né? A primeira vez que eu usei, João, eu fiquei com medo do meu cartão ser clonado, né? Até que a mercadoria chegou a conta do meu cartão, perdi o medo. Virei cliente da internet, tá? Tá, ok. Eu quero agradecer muito a honra que os senhores concederam aqui ao Bom da Notícia. Muito obrigado ao cientista político, meu amigo. Sou fã, sou admirador dos conceitos, das análises, dos comentários do meu querido professor cientista político João Edson. E, não menos, honrosa foi a presença do presidente José Venceslau de Souza Júnior, presidente da FEComércio, representante do SESC e do SENAC. Devo dizer que isso aqui, o Bom da Notícia estará aberto, principalmente agora com esse tipo de live, a facilidade da gente ter introduzido aqui cabeças pensantes como os senhores, para que a gente possa discutir os nossos problemas domésticos, nossos problemas aqui do nosso quintal. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, presidente. E até um próximo encontro. Fique à vontade para a despedida. Eu que agradeço, Edivaldo. Eu que sou seu fã, eu como um campograndense, fui criado em Campo Grande, sou seu fã desde Campo Grande, desde os meus tempos de operário, né? Então, quando eu te encontrei aqui, foi um fã que encontrou um ídolo, e continua sendo meu ídolo, né? Muito obrigado. E o Júnior, meu amigo, nós somos cruzeirenses, não tem coisa melhor do que isso, nós somos celestiais, né? Então, nós temos uma identidade aí, conversar com vocês é sempre um prazer. Pena que não é fisicamente, a gente possa tomar um vinho conversando,
mas ainda vai chegar essa hora. Vamos aguardar para isso. Um prazer falar com vocês. Na próxima, te prometo que, pelo menos simbolicamente, nós teremos taça de vinho aqui em comemoração simbólica. Tá? Edivaldo e João Edson, eu sinto muito honrado de participar aqui do Bom da Notícia. Edivaldo, como o João já encheu a bola dele, desde que eu cheguei do Mato Grosso, conheço esse grande repórter, radialista, né? Então, estou à disposição sempre que precisar debater ou falar alguma coisa do comércio. Ao lado do João Edson, é uma honra muito grande. Isso aí é um professor para todos nós, né? Então, não tem limite de aprendizado. E o João está sempre dando uma aula para nós. E eu quero deixar um recado assim para todos que estão aí nos assistindo, né? Que por trás de um CNPJ existe CPFs. Então, nós temos que cuidar das empresas para que elas sobrevivam, porque não existe empresa sem pessoas. Então, às vezes, fala, vamos cuidar das pessoas, mas as empresas são pessoas. Não tem empresas que não têm pessoas. Então, vamos nos cuidar, usar nossas máscaras, né? Eu estou aqui na live sem máscara, mas a minha está aqui, né? Ó, uso a minha máscara o tempo inteiro. Vamos nos cuidar, tá bom? Muito obrigado, Edivaldo, pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. A nossa máscara está aqui também, né? Fizemos simplesmente a nossa live, a nossa conversa sem máscara, mas imediatamente colocarei a minha. E dizendo o seguinte, na esteira desta inteligência do João Edson e do presidente, o comércio é feito de gente, e tem que ser olhado como gente. Obrigado, gente amiga, João Edson, gente amiga, presidente José Venceslau de Souza Júnior. Até o nosso próximo encontro, com certeza aqui no Bom da Notícia. Até lá. E para o internauta, o nosso abraço de consideração. Muito obrigado e continue nos assistindo aqui, acompanhando o noticiário do dia a dia aqui no Bom da Notícia. Até o nosso próximo encontro aqui em live. Até lá.